Depois de quase um ano morando em Portugal, eu finalmente tive o privilégio de visitar uma chácara, ou quinta, como se diz por aqui. A quinta é de um casal de amigos da família e é localizada em Marco de Canaveses, a cerca de 45 minutos do porto, que é onde eu moro. Eles nos receberam muito bem e o espaço deles é maravilhoso. Como eu sou apaixonado pela vida no campo, fiquei tão ansioso que no dia seguinte acordei antes do sol e comecei a me aventurar no terreiro. Eles têm aqui algumas galinhas e pintinhos, dentre outros animais. Mesmo eu tendo ido lá para visitar, não consegui simplesmente ficar quieto e decidi fazer a limpeza geral nos espaços dos bichos. Isso porque estava mesmo precisando. Comecei pelos pintinhos. Primeiro separei eles numa baia vazia que fica do lado do galinheiro para deixar eles se divertirem enquanto eu fazia o serviço. Comecei removendo esse papelão que estava servindo para aparar as fezes das aves, depois eu removi todos os excessos de sujeira e em seguida lavei com lixívio, que é a água sanitária daqui, detergente e vinagre. Depois sequei tudo. E para finalizar, peguei esse capim seco e usei como cama. Eu deixei o bebedouro suspenso para evitar que eles sujem a água e depois eu fiz a mesma coisa com o comedouro. Apesar de não ter aparecido no vídeo, mas eu fiz. Atualmente eles têm só essas 8 galinhas e 2 galos. A maioria são de raças autóctones ou as raças puras aqui de Portugal. Inclusive, até pretendo futuramente fazer um vídeo falando um pouco mais sobre essas raças. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça isso. Tem muita coisa interessante para falar. Além disso, eles têm essa gansa que fica junto com as galinhas e uma perua que tá choca. Como os donos da fazenda são senhores já de idade, tem algumas limitações físicas também, eles não têm tanta condição de estar limpando o galinheiro. E por isso estava bem sujo e precisando de uma limpeza. Então eu achei que não custava nada e como eu realmente gosto dessas coisas, eu decidi fazer essa limpeza. Então aí algumas imagens de como estava antes, realmente estava bem precisando mesmo. Isso até interfere depois no bem-estar das aves. Como eles têm poucas, não é tanto problema assim, né? Até porque eles criam num sistema muito rústico, tem um piquete muito grande. Muito espaço livre para as aves e até por isso elas não estão tão doentes. E essas raças também são bem resistentes, né? Entretanto, é sempre bom manter o aviário limpo, até pro bem-estar das aves, como eu falei, né? Então aí eu comecei tirando os excessos de sujeira da parede, do chão, removi tudo isso e coloquei em um outro ambiente para fazer compostagem. É muito útil as fezes das galinhas, é um dos melhores adubos que tem e quem tem horta comprova isso. Ele só precisa ser curtido antes, mas enfim. Depois eu fui para essa parte do meio, que tem inclusive esse pinteiro, né, que dá para usar perfeitamente como pinteiro. Ele tem até as campânulas ali. Atualmente está totalmente desativado. Entretanto, ele tem uma boa infraestrutura se ele quiser realmente voltar a criar e ativar tudo isso. Finalizada a limpeza de todos os espaços, eu coloquei um pouco de calcário no chão, ou cal de parede, de tinta de parede, melhor dizendo, né? Passei também um pouco de cal nas paredes só para evitar a proliferação dos piolhos, porque tinham alguns. Não tantos como eu imaginei que teria, mas tinham alguns sim. E por fim, depois que estava tudo limpo, eu coloquei esse capim para usar como cama. Já no segundo dia, eu fui limpar a parte externa do galinheiro, né? Essa parte maior. Como vocês podem ver, tem bastante sujeira no chão, tem alguns bebedouros aí jogados, bem sujos, né? Alguns deles estavam até com água dentro, com água já podre e etc. E aí tem algumas imagens só para mostrar como estava esse antes, vamos dizer assim, né? Aqui também tá a perua,
né? Ela fica choca aí dentro. As galinhas estão botando os ovos aqui nessa parte de trás, inclusive, porque ela tá lá no espaço principal. Aí eu comecei tirando todo o excesso de coisas que tinham no chão, dos bebedouros. Depois eu separei, no final de tudo, lavei todos os bebedouros que eu achei também e deixei guardados ali na parte desativada do galinheiro que eu mostrei. E tudo isso eu fui tirando e levando para compostagem depois. Futuramente, pretendo também fazer uma horta aí no terreno deles e vou utilizar essa compostagem que eu vou fazer a partir desse material que eu tirei do galinheiro. Mas por enquanto ele fica sendo curtido em outro local. Depois de ter removido tudo, de ter limpado toda a sujeira, peguei mais daquele capim, o mesmo que eu utilizei na cama dos pintinhos, na parte interna do galinheiro, e joguei aí um pouco mais próximo da porta, né, da portinha do galinheiro que dá acesso à parte interna. E o resultado final ficou assim. Galinhas inclusive já estavam aí mexendo, quem cria galinha sabe como é que é, elas são muito curiosas, né? Rapidamente elas chegam no que tem de novo na área, né? E aí eu coloquei algumas imagens de como estava antes o galinheiro, né? Aquelas mesmas imagens, só a nível de comparação. Então dá pra ver que tinha bastante teia de aranha, tinha bastante sujeira, como eu falei, tinham alguns piolhos, né? E tudo isso acaba influenciando bem negativamente na criação, né? E aí um pouquinho de como ficou depois de todo o trabalho. Pode ver que tá bem mais limpo, não é bem melhor. Eu não consegui caprichar tanto quanto eu gostaria, até porque eu não tinha tanto tempo, né? Tinha que aproveitar um pouquinho também a viagem, não era só o trabalho. Mas não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso, foi maravilhoso, eu gosto demais de mexer com isso. Eu tinha criação de galinhas no Brasil, por isso mais de um ano, talvez um ano e meio, sem isso eu acabo sentindo saudade. Aí eu decidi colocar os pintinhos nesse espaço, eu fechei ali para as galinhas não entrarem, porque já não fazia tanto sentido eles ficarem naquele pinteiro. De qualquer forma o pinteiro ficou limpo, né? Então os pintinhos acabaram aproveitando melhor aquele espaço. As galinhas já nem entravam mais lá e acabavam dormindo do lado de fora, por isso não vai fazer nenhuma falta para elas, né? Então pessoal, como eu falei, no Brasil eu tinha a criação de galinhas também, é algo que eu sinto muita falta. Como eu estou aqui em Portugal agora, imigrar não é nada fácil e nesse momento eu considero que eu estou relativamente longe de conseguir ter meu terreno, de conseguir ter minhas criações aqui em Portugal. Entretanto, é algo que eu realmente sou apaixonado, gosto demais, e estar num lugar desse é muito bom. Depois de todo esse trabalho, depois de todo esse cuidado que eu tive com os animais, com o lugar, teve várias outras coisas que eu fiz também. O senhor, ele ganhou um respeito enorme comigo e foi muito maravilhoso o tempo que eu estive lá. Ele me convidou para eu ir sempre que eu tiver condições. Por isso, deve sair vídeos com uma certa frequência. Não tanto quanto eu gostaria, afinal também não é meu e eu também não posso estar lá todo o tempo. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Talvez saia cerca de um vídeo por mês, alguma coisa nesse sentido. Eu pretendo também fazer o vídeo das raças puras de galinhas aqui de Portugal, né? Se você acha isso interessante, deixa aí nos comentários. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Coloca também nos comentários o que você achou, se eu poderia ter feito algo melhor e se você gostou realmente do resultado. É isso, muito obrigado e até a próxima.